Bom dia, amados. Muita paz, saúde, felicidades para você. O nosso assunto de hoje está em Mateus 22, de 15 a 22. E o título é A Imagem de César e a Imagem de Deus. Eu não sei se vocês pensam como eu, mas para mim o cérebro de Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Porque ele sempre tem aquela resposta certa para dar. E dar uma resposta usando parábola é ainda muito mais difícil, porque muitas respostas de Jesus são respostas para serem entendidas 2021 anos depois ou muito além. Nós vimos que os cientistas já duplicaram o ser humano. Eles conseguem colocar um cérebro no ser humano que duplicaram, cópia do cérebro de alguém. Mas eles não conseguiram fazer o espírito. E hoje em dia, nós vemos nos filmes os microchips, que até colocam nas pessoas, implantam no pescoço, na cabeça, no braço. Para quê? Para que aonde a pessoa vá, a pessoa sabe onde ela está. A identidade da pessoa está num banco de dados. Mas o cérebro de Deus, não importa quantas pessoas existem neste mundo, quantos animais, ele não precisa de um computador terreno para rastreá-los. Jesus computa na sua cabeça em fração de segundos, que eu nem sei contar esse tempo, sobre cada um de nós, e Ele conhece cada um de nós. Esse texto de hoje é sobre quem nós somos para Deus e quem nós somos para os homens. Então vamos à palavra de Deus. Leitura de Mateus 22, versículos de 15 a 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Para começar esse texto, os fariseus pensaram que eles poderiam enredar Jesus nas suas palavras, porque os fariseus achavam que a lei do Torá era tudo o que existia, que Jesus era um impostor, porque ele dizia ser o Messias, o Filho de Deus, ser Deus. Então, Jesus estava incomodando muito aos fariseus. Os fariseus queriam, de alguma forma, incriminar Jesus. Como eles já sabiam que Jesus era um homem honesto, correto, não tinha outra maneira, eles queriam pegá-lo através das palavras. Mas uma coisa eles esqueceram, que em toda a lei do Torá, Jesus esteve lá planejando tudo e preparando tudo para que acontecesse da maneira exatamente como o Pai queria. Os herodianos foram enviados para questionar Jesus.
Quem eram esses herodianos? Eles eram ligados ao rei Herodes. Eles não tinham muito a ver com as religiões da época, mas eram altamente políticos e ligados ao Império Romano. Já os fariseus eram altamente religiosos. Os líderes dos sacerdotes, os sacerdotes da época, os templos, estavam ligados aos fariseus e eles odiavam os herodianos. Mas por que os herodianos estavam contra Jesus? Eles se aliaram a eles para matar Jesus. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: "Vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo." Lucas 13:31. Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. João 11:53. Aí eles perguntaram: é certo pagar os impostos a César ou não? O que é que está por trás desses impostos? É que César cobrava o imposto que era para custear as guerras exclusivamente. E aí o povo sofrido da época, para pagar um denário, que era o salário de um desses lutadores romanos por dia, eles tinham que pagar isso e não ter retorno socialmente falando. Isso era algo muito difícil para eles. Então, o povo em geral não queria pagar esse imposto ao imperador. Aí vejam a pegadinha aí. Se Jesus respondessem que não, que o povo não deveria pagar o imposto, eles considerariam Jesus como um traidor romano. Ele estaria traindo o imperador romano e ele seria morto ali mesmo. Por outro lado, se Jesus respondesse sim, os fariseus iriam acusar Jesus sendo desleal ao povo. E toda aquela multidão que estava seguindo Jesus, querendo que Jesus fizesse algo para aliviar o sofrimento deles, achando que Jesus seria um Messias altamente político, como nós falamos na entrada de Jesus em Jerusalém, que era toda aquela expectativa de um Jesus diferente daquele Jesus humilde, daquele Jesus que veio trazer a lei do amor, do perdão para todos. Eles esperavam que Jesus ia fazer algo sobre isso. Então, se Jesus respondesse que sim, seria uma traição ao povo. E era o que os fariseus queriam, porque daí eles não tinham que prestar conta ao povo ao matar Jesus. Então veja que Jesus estava numa emboscada ali, ele não podia falar nem sim e nem não. E é aí que eu estou falando sobre a maravilha do cérebro de Jesus, que tem a capacidade de ver muito além daquilo que está por vir, daquilo que a pessoa está querendo fazer, das armadilhas que estavam armando para ele, e não era a primeira vez. Nessa moeda está uma resposta muito interessante. Porque veja que quando Jesus disse, "Me mostre uma moeda", e na moeda estava a face de César. Então estava provado imediatamente que esse dinheiro não tinha nada a ver com nenhuma pessoa que estava ali naquela multidão, com nenhum desses políticos ou dos sacerdotes e com o próprio Jesus. Então Jesus diz: "Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Mas o outro lado da história é que quem é que era de Deus ali? Todo mundo é de Deus, não é? Então vamos ver aí o que é que aconteceu desde a criação do mundo para a gente entender essa parábola. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Vocês entenderam o que é que eu quero dizer?
é que a imagem de César estava nas moedas, mas a imagem de Deus está em cada um de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Deus quer de volta não é nenhuma riqueza, não é nada que pertence a César, não é nenhum problema político ou social, mas Deus quer arrebanhar as suas ovelhas, porque a impressão de Deus, a imagem de Deus está dentro de nós, quer queira ou quer não, mesmo que nós neguemos a Deus. Deus um dia irá nos trazer de volta. Nenhuma ovelha será perdida, mesmo que a pessoa tenha que passar pelo inferno, mas Deus promete que nenhuma das suas ovelhas será perdida. Todas elas serão retornadas à casa do Pai. Um outro problema que esqueci de mencionar com referência a essas moedas é sobre os judeus. Que os judeus, eles odiavam também pagar imposto a César, porque eles achavam que, pelo fato de César colocar a sua face de um lado da moeda, do outro lado ele sentado num trono, os judeus consideravam isso ser uma idolatria. Então eles não queriam ter nada a ver com esses impostos de César e odiavam aquela moeda, não gostavam nem de tocar nela. Vamos ver em seguida o que é que eu estou falando. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Êxodo 20, versículos 3 e 4. O que nós entendemos desta parábola é que o reinado, todo o poder, toda forma de opressão social, toda a riqueza, tudo isso que a gente vê acontecer aqui na Terra são coisas do homem. E essas são as coisas que pertencem ao César. Então, as outras coisas são as coisas que interessam a Deus, que são os bens espirituais, que Deus imprimiu a sua imagem dentro de nós. Deus está interessado que cada uma pessoa retorne para Ele. E é esse o fundamento de todo o Evangelho. Jesus não era um ser político para os homens, ele era um ser político para o Pai, porque ele estava aqui numa missão de estabelecer a sua igreja, de mostrar aquilo que é certo, arrebanhar as suas ovelhas para Deus, além de nos libertar dos pecados e nos mostrar o caminho da salvação e muitos outros assuntos. Então agora nós vamos dar uma paradinha para ir ao teste relâmpago. Vamos fazer essa revisão do coração aberto, sem nervosismo. É apenas algo para ajudar a gente a memorizar os acontecimentos, as coisas que Deus está nos ensinando, principalmente para ter uma vida mais feliz. Vamos agora então começar o teste relâmpago e o assunto é o livro de Obadias. Primeira questão: escolha da lista 3 nomes de profetas da classe dos menores profetas: Jonas, Eclesiastes, Ester, Malaquias, Isaías, Abacuque, Jeremias e Daniel. Escolha apenas 3 nomes, que são da classe dos menores profetas, que são os menores livros. E a resposta correta é Jonas, Malaquias e Abacuque. Questão 2. O livro de Obadias profetizou o julgamento de Deus sobre A. Jerusalém, B. Edom, C. Judá. Isso se trata da rivalidade entre duas nações, uma localizada de um lado do Mar Morto
e a outra do outro lado. Muito bem, a resposta correta é B, Edom. Questão 3. Escolha as principais violações de Edom de acordo com Deus. A. Edom se recusou a ajudar Israel e seus parentes. B. Edom pratica idolatria. C. Edom ficou feliz com o exílio dos israelitas. Dica: lembre-se que existe aí uma grande rivalidade entre os filhos de Isaac, que são Esaú e Jacó. Resposta: as opções A e C estão corretas. A. Edom se recusou a ajudar Israel e seus parentes. C. Edom ficou feliz com o exílio dos israelitas. Questão 4. Um problema por trás do comportamento errôneo de Edom sobre Israel vem do orgulho, ciúme e desentendimento entre os irmãos gêmeos. Eles são: do lado de Israel estava, complete com o nome e descendentes, e do lado de Edom estava, complete com outro nome e seus descendentes. Dica: esses dois irmãos gêmeos eram filhos de Isaque e Rebeca. Fácil, fácil. Resposta: do lado de Israel estava Jacó e descendentes, e do lado de Edom estava Esaú e seus descendentes. Questão 5. Os filhos de Isaque e Rebeca são Esaú e Jacó. Esaú e descendentes formaram a nação dos, complete, Edom. Jacó e descendentes formaram as, complete, de Israel. Dica: para completar o primeiro espaço, o nome dessa nação vem desse nome Edom. E para completar o segundo espaço, Israel, que é uma nação, é composta disso. Sim, muito bem, espero que tenha acertado. A resposta correta é: Esaú e descendentes formaram a nação dos Edomitas, Edom. Jacó e descendentes formaram as 12 tribos de Israel. Como eu disse para vocês, o teste estava muito fácil, não é? Espero que vocês tenham acertado todas. Se não acertou, retorne. Dê uma olhadinha nas perguntas, nas respostas, e daí espere 2 dias e faça o mesmo teste, que assim vocês vão tendo aquela certeza dentro de vocês. Que Jesus nos abençoe, que Jesus mostre para nós como aceitá-lo como nosso Salvador. Porque nós sabemos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas muitas vezes nesta vida nós não sentimos assim, porque nós nos sentimos tão insignificantes, pessoas com muito pouca força, poucos recursos para ajudar os menos favorecidos. Mas se Deus estiver colocando a sua mão em tudo que nós fazemos, nos guiando e a gente obedecendo, a gente pode realizar muitos milagres nesta vida. Não por nós mesmos, mas por Deus, nosso Pai. Um bom dia, muita paz no seu coração. Vamos ser felizes, gente. Amém.